Queridos irmãos e irmãs, após percorrermos essa experiência dos 3 pilares que norteiam a vivência e a experiência da nossa Quaresma, queremos, nesta última quinta-feira que antecede a Semana Santa, falar um pouquinho sobre a experiência da cruz e do sofrimento. Queremos juntos iniciar invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Esta Trindade que vem ao nosso encontro e nos ensina que o verdadeiro significado da doação e da entrega se dá no amor à cruz. Por isso, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que esteja conosco ao longo desta formação e nos ajude a acolher as palavras e aquilo que o seu Filho quer nos ensinar. Por isso rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos um pouco sobre esta experiência da cruz e do sofrimento, sinal do amor e do comprometimento de todos os cristãos para com o propósito de Deus a nós. Por isso, no início desta formação, queremos juntos tomar a palavra de Deus, esta palavra que nos ajuda, nos fortalece e nos conduz para assim compreendermos o que Deus quer de nós. Por isso, convido a vocês a tomarem o livro de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 25. Repetindo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 25. Pois não foi para batizar que Cristo enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumento deste século? Deus não tornou loucura a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo foi por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus. Aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao tomarmos esta palavra, nós compreendemos que a experiência,
a vivência da nossa fé gira em torno da experiência também da cruz de Cristo. Pois a cruz é sinal de entrega, de amor e, sobretudo, de doação por cada um de nós em favor da nossa salvação. Por isso, quando nós olhamos para a imagem de Cristo crucificado, nós olhamos para o ato maior de Deus para conosco e o maior ato de amor que já houve por toda a humanidade. A entrega na cruz significa a entrega de um desejo, a entrega de uma vontade que muitas vezes também tinha outros caminhos. Mas, para que possamos encontrar a salvação, Deus envia seu Filho ao mundo e faz dele, para nós, através da sua entrega, através da sua oblação, através do seu sacrifício, uma expiação em favor dos nossos pecados. Por isso, quando nós também vivemos essa experiência de dor, de sofrimento, nós abraçamos a nossa cruz. Talvez a nossa cruz não seja como a cruz de Jesus, na qual ele abraçou aquele madeiro, aquelas duas hastes, uma vertical e uma horizontal, presas por pregos, cordas. Mas a nossa cruz, ela se dá através também do nosso sofrimento, das nossas angústias, daquilo que passamos junto à nossa família. Talvez para você, neste dia, abraçar a sua cruz seja ter um pouco mais de paciência com seus pais que estão passando por uma enfermidade. Talvez a cruz que você tenha hoje é com seu marido, que muitas vezes não compreende também os propósitos de Deus através do seu trabalho e da sua missão junto à igreja. Talvez a sua cruz seja a sua esposa, que muitas vezes não quer ouvir ou viver a experiência da palavra. Talvez a sua cruz possa ser seus filhos, que passam por alguma situação difícil. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei qual é o sofrimento que você passa no dia de hoje. Mas eu sei de uma coisa, que Cristo nos ensina a viver e caminhar diante desta cruz. Muitas vezes ela fere os nossos ombros. Muitas vezes ela se torna pesada. Muitas vezes nós pensamos, eu não vou conseguir carregá-la. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor por cada um de nós, nos mostra, nos demonstra que para viver essa experiência de entrega é necessário também viver uma experiência de oblação, de entrega total, deixando a nossa vontade de lado e assim cumpramos a vontade de Deus. Isso foi o que aconteceu naquela época, quando Paulo apresentava este Jesus crucificado. Para alguns era causa de escândalo, outros, loucura, onde já se viu um Deus se fazer homem e morrer da maneira mais cruel numa cruz. Mas Paulo vem nos mostrar que mesmo diante de toda a sabedoria humana, mesmo diante de toda a inteligência que o homem possa ter, não se compara com a sabedoria de Deus. E Deus se manifesta na experiência da cruz. Deus se manifesta no amor derramado pelo coração de Jesus aberto na cruz. E nós somos chamados a derramar esta graça também do nosso coração, a partir do momento em que abraçamos a nossa cruz e vivemos a experiência do Cristo crucificado junto conosco.
querido irmão, querida irmã, no dia de hoje, onde nos preparamos, nós vivemos esta experiência e adentramos aos mistérios pascais de Jesus, nós também somos chamados a abraçar a nossa cruz, para que também assim possamos nos alegrar com a sua ressurreição. Sabemos que não é fácil assumir esta responsabilidade, mas Deus, Ele nos capacita e nunca entrega uma cruz mais pesada do que aquela que a gente possa carregar. Talvez você possa pensar, eu não vou dar conta, mas se Deus confiou, Ele sabe da capacidade que você tem. Por isso, não queremos viver a experiência da sabedoria dos homens, mas saibamos viver a experiência da sabedoria que se encontra na cruz. Jesus, ao entregar-se na cruz, entregou-se porque Ele compreendeu aquilo que o Pai queria. Nós também, ao nos entregar a essas cruzes que muitas vezes carregamos, devemos viver e ter a ciência de que tudo na vida passa, somente o amor de Deus não passará. Loucura para uns, escândalo para outros, mas sabedoria para Deus. Por isso, o símbolo do cristianismo, ele se dá através da experiência da cruz. Essa cruz que nos leva ao céu. Sendo assim, gostaria de ler um trecho de uma das homilias de São João Crisóstomo, um dos grandes santos da nossa igreja. Ele tinha a sabedoria, o conhecimento vindo de Deus. E ele nos diz assim: sempre que fizeres sobre ti o sinal da cruz, lembra-te de tudo que habita nela. Abafa a ira e todas as outras paixões. Quando te persignares, enche tua fronte com a grande confiança, liberta tua alma. Contudo, não se deve fazer a cruz simplesmente com o dedo, mas primeiro com o coração, repleto da mais profunda fé. Quando tu a traçares na fronte dessa maneira, então nenhum espírito impuro se aproximará de ti, pois ele vê as armas que lhes aplicam as feridas, a espada que lhe desfere o golpe fatal. Por isso, a persignação, ou seja, traçar o sinal da cruz, deve ser para nós a arma que nos livra de todo mal. Viver a experiência da cruz é viver a experiência do amor de Deus incondicional por cada um de nós. Que ao longo da nossa caminhada, que ao longo deste período em que viveremos as experiências da paixão, morte e, sobretudo, ressurreição de Jesus, possamos ter a certeza que a cruz não é simplesmente um sinal de morte. Pelo contrário, ela é uma transição. Ela nos possibilita viver a ressurreição. Ela nos possibilita nos aproximar cada vez mais do amor de Deus. Porque se não fosse pela cruz, nada seria como é. A cruz é a fonte e a esperança da nossa vida para o céu. Que possamos também, irmãos e irmãs, ao traçar a cruz sobre nós, possamos viver a experiência e testemunhar com a nossa vida aquilo que Deus quer para nós. Padre Zezinho escreve em uma de suas canções e diz assim: eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante.
Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. E é isso. Viver a experiência de Cristo, viver a experiência da cruz, é viver a experiência da fé, sem ter vergonha. Quando nós éramos crianças, ao passar em frente da igreja, nós fazíamos o sinal da cruz. Quando nós passávamos perto de um cruzeiro ou de uma Santa Cruz, nós traçávamos o sinal da cruz. Hoje, a nossa vida se tornou, de certa forma, um frenesi, um momento tão corrido que nós esquecemos de viver essa experiência. Nós esquecemos de nos benzer ao levantar. Nós esquecemos de nos benzer ao nos deitar. Nós esquecemos de nos benzer no momento em que nós tomamos a refeição. Por isso, devemos voltar ao passado, não com um saudosismo simplesmente, mas resgatar aquilo que move a nossa fé. Que possamos viver esta Semana Santa de uma maneira muito diferente. Ao olharmos para a cruz e ao olharmos para esta cruz que vivemos diante da nossa sociedade, tantos males afligindo a nossa vida, tantos males afligindo a nossa sociedade, este mal que embarga toda a vida humana, possamos lembrar do sofrimento de Jesus. Que diante desta pandemia, diante deste vírus que vem matando cada vez mais pessoas, possamos encontrar a força necessária diante da fé, para também criarmos a força necessária diante da nossa vida para viver a experiência de cuidado de uns pelos outros. A cruz nos leva ao céu e levará também muitas pessoas que estão à nossa volta. Que possamos então buscar viver todos os dias abraçando e, sobretudo, amando a nossa cruz. O sofrimento deste tempo vai passar, mas o amor de Deus nunca passará por nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, para que possamos assim, também, diante do sofrimento, encontrar força junto ao seu sagrado coração. Peçamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, nosso protetor, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre todas as pessoas que sofrem e abraçam as suas cruzes, que possam encontrar diante de Deus a graça e a sabedoria para passar por todos os momentos. E desça sobre cada um de vós e sobre a Semana Santa que ireis viver a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.